Algumas mulheres carregam segredos gravados em sua carne, desafiando as leis da biologia e da sobrevivência. Prepare-se para mergulhar em 10 realidades tão extremas que parecem saídas de um filme. Aqui está o incrível, o real, o comovente. Número 10. O inimigo em um beijo. O pesadelo de Mary Trainor. Tudo começou com um retorno banal de férias. Mary Trainor, uma mulher ativa de Ohio, sentia-se apenas um pouco cansada, um estado que ela atribuía ao fuso horário e ao estresse da viagem. Mas, em questão de poucas horas, seu corpo tornou-se o cenário de uma agressão biológica invisível e feroz. O que ela pensava ser uma gripe passageira transformou-se em uma queda livre no abismo. Sua temperatura subiu, seus membros começaram a ficar azul escuros e seus órgãos começaram a falhar um a um. Os médicos, perplexos com a velocidade dessa degradação, colocaram-na em coma induzido para tentar estabilizar o que acabaram por identificar como um choque séptico devastador. O culpado? Uma bactéria chamada capnocitofaga, presente naturalmente na saliva de cães e gatos. Uma simples lambida afetuosa de seu próprio animal de estimação, que entrou em contato com um minúsculo arranhão em seu braço, foi suficiente para desencadear esse apocalipse interno. Durante 10 dias, Mary flutuou entre 2 mundos. Quando finalmente acordou, o mundo que ela conhecia havia desaparecido. Para salvar seu tronco e sua cabeça, os cirurgiões tiveram que proceder à amputação de seus 2 braços e de suas 2 pernas. O choque foi total, mas a força de Mary não se apagou. Ela iniciou um processo de reabilitação heróico, provando que, mesmo quando o corpo é mutilado por uma fatalidade injusta, o espírito pode permanecer soberano. Sua história é um lembrete brutal de que a vida às vezes depende de um detalhe microscópico. Mas se Mary teve que enfrentar um invasor externo, o que Yamini carregava dentro de seu próprio crânio ultrapassa as fronteiras do paranormal médico. Número 9. O segredo do crânio. O gêmeo de Yamini Kuranum. Yamini Kuranum era uma estudante de doutorado, uma jovem cuja inteligência era o pilar central de sua vida. Mas, de repente, seu cérebro começou a traí-la. Os textos complexos que ela estudava tornaram-se hieróglifos indecifráveis. As conversas com seus colegas transformavam-se em um burburinho sem sentido. A confusão rapidamente se transformou em um terror surdo. Após consultar vários especialistas, as imagens do scanner revelaram uma massa escura, alojada profundamente nas estruturas mais delicadas de seu cérebro. Todos temiam um tumor maligno, uma sentença de morte para uma mulher tão jovem. A cirurgia em Los Angeles deveria ser um procedimento padrão de remoção de massa. Mas quando os cirurgiões atingiram o objetivo, depararam-se com uma visão de horror e fascinação. O que extraíram não era câncer, era um teratoma. Dentro da massa, os médicos encontraram cabelos longos, fragmentos de ossos e, ainda mais incrível, dentes perfeitamente formados. Yamini carregava em si o que mais tarde chamaria de seu gêmeo malvado, um amontoado de células germinativas que se desenvolveu de forma anárquica desde o seu nascimento. Esse ser sem consciência alimentou-se de sua hospedeira por 26 anos antes de começar a comprimir seus centros cognitivos. Yamini sobreviveu à extração, recuperando suas plenas capacidades, mas continua sendo testemunha de uma das anomalias mais estranhas da natureza humana. Esta coabitação biológica é fascinante, mas alguns corpos não produzem dentes. Eles produzem uma substância vital em quantidades que desafiam qualquer lógica. Número 8. A fonte da vida. O dom infinito de Elizabeth. Imagine que seu corpo fosse uma máquina que nunca para. Para Elizabeth, a amamentação não foi um período de transição, mas uma transformação radical de seu cotidiano. Acometida pela síndrome da hiperlactação, seu organismo passou a produzir leite materno em um ritmo frenético, atingindo quase 7 litros por dia. Para se ter uma ideia da escala, isso é 10 vezes a quantidade necessária para um bebê normal. Sua vida tornou-se um ciclo ininterrupto: bombear, esterilizar, armazenar. Ela passava cerca de 10 horas por dia conectada a máquinas.
Suas noites eram interrompidas e seu corpo estava exausto por esse gasto calórico monumental. No entanto, en medio a ese esgotamento, Elizabeth encontrou uma missão. Em vez de ver essa condição como uma prisão, ela a transformou em uma fonte de salvação. Começou a doar seu excedente para bancos de leite para bebês prematuros. Entre 2015 e 2018, ela doou mais de 1.600 litros de leite, salvando assim milhares de recém-nascidos, cujas mães não podiam suprir suas necessidades. Seu nome entrou para o Guinness World Records, mas seu verdadeiro legado reside nas vidas que ela preservou. Elizabeth é a prova de que mesmo uma anomalia exaustiva pode ser transformada em um ato de puro altruísmo. Seu corpo tornou-se uma fonte de vida, uma usina biológica de compaixão. Entretanto, se o corpo de Elizabeth transborda vida, o de uma menina é tão frágil que se pode ver seu motor interno bater a nu, sem nenhuma proteção. Número 7. O coração à flor da pele. A vulnerabilidade de Versavia Borun. Versavia Borun é uma criança milagrosa. Ela nasceu com a pentalogia de Cantrell, uma malformação anatómica tão rara que afeta apenas 1 em cada 1 milhão de nascimentos. No caso dela, a natureza esqueceu de fechar a caixa torácica. Seu coração não bate atrás de uma proteção óssea e muscular, mas ali mesmo, do lado de fora do peito, contido apenas por uma fina camada de pele. Cada vez que ela ri, chora ou respira fundo, o mundo pode ver seu coração palpitar, vulnerável ao menor choque, ao menor grão de poeira, à menor queda. Os médicos russos previram que ela não sobreviveria mais do que alguns dias. Contra todas as expectativas, Versavia cresceu. Ela se tornou uma menina cheia de energia, consciente de que sua vida por um fio. Sua família teve que se exilar nos Estados Unidos para encontrar os cuidados ultra-especializados necessários para sua sobrevivência. Cada dia é uma vitória sobre as estatísticas médicas. Ela é um ícone de resiliência, uma criança que carrega literalmente o coração nas mãos. Pesquisadores de todo o mundo observam seu caso para entender como o corpo humano pode se adaptar a tal exposição de seus órgãos vitais. Versavia nos lembra que a vida é de uma fragilidade absoluta, mas que possui uma tenacidade que nem a medicina consegue explicar. Mas se o corpo de Versavia é um mistério de sobrevivência, o de outra mulher parece ter descoberto o segredo para enganar a passagem do tempo. Número 6. A miragem de Taiwan. Lur Su, a mulher sem idade. Imagine que você comemora seus 50 anos, mas todo mundo lhe dá 20. Não é o roteiro de um filme de fantasia, é a realidade de Lur Su. Esta designer de interiores taiwanesa tornou-se uma sensação mundial quando suas fotos começaram a circular na web. Nelas, via-se uma jovem de pele impecável, com visual adolescente, que todos confundiam com uma estudante. Quando sua verdadeira idade foi revelada, o choque foi sísmico. Lur Su não tem apenas uma boa genética, ela parece ter interrompido o processo de envelhecimento celular. Ela atribui esse fenómeno a uma higiene de vida espartana, consumo massivo de água, evitar totalmente o sol e uma alimentação centrada em vegetais. Mas especialistas suspeitam de algo mais profundo, uma mutação genética rara compartilhada por suas irmãs e sua mãe, que parecem todas incrivelmente jovens para a idade que têm. Elas são chamadas de a família de idades congeladas. Lur Su tornou-se a obsessão de uma indústria da beleza que busca desvendar seu segredo. Seria possível que alguns seres humanos possuíssem um código genético que retarda o relógio biológico? Enquanto aguardamos a resposta, Lur continua postando fotos que desafiam a lógica temporal, forçando-nos a questionar tudo o que sabemos sobre o envelhecimento. No entanto, se a pele de Lur é uma tela de perfeição, a de Porsche Sena é uma constelação de padrões complexos que ninguém jamais vira antes. Número 5. A garota confete. A arte genética de Porsche Sena. Porsche Sena possui uma pele que você jamais esquecerá. Ela nasceu com ictiose confete, uma condição genética tão raríssima que afeta apenas um punhado de indivíduos no planeta. Seu corpo é um campo de batalha visual, placas vermelhas intensas salpicadas por milhares de pequenos pontos brancos, como se ela tivesse sido polvilhada com confetes permanentes. Não é apenas uma questão de aparência. Sua pele se renova a uma velocidade anormal, criando dores crónicas e uma sensibilidade extrema ao mundo exterior. Ela precisa passar horas todos os dias hidratando a epiderme para evitar que ela se rasgue. Vítima de bullying durante toda a vida escolar,
Porsche decidiu transformar seu fardo em uma bandeira de orgulho. Ela tomou de assalto as redes sociais, mostrando sua pele sem filtros nem vergonha. Um de seus vídeos atingiu 13 milhões de visualizações, cativando um público que nunca vira tal condição. Ela se recusa a se esconder ou a usar tratamentos experimentais por enquanto. Ela quer que o mundo aceite sua pele como uma forma de beleza alternativa. Porsche tornou-se o rosto de uma nova geração que recusa os padrões de normalidade. Sua pele não é uma doença aos seus olhos, é uma assinatura, uma constelação humana que conta sua história de sobrevivência e autoaceitação. Mas às vezes, o corpo não muda de textura. Ele se transforma radicalmente pela adição de metal e circuitos, criando uma nova forma de humanidade. Número 4. A criança ciborgue. Tilly Loki e a revolução biónica. A história de Tilly Loki começa com uma tragédia fulminante. Com apenas 15 meses de idade, uma meningite feroz forçou os médicos a amputarem suas duas mãos para salvar sua vida. Para a maioria, seria o inicio de uma existência limitada pela deficiencia. Mas Tilly e sua família recusaron esa fatalidade. Desde moito xoven, ela testou próteses de todos os tipos, mas as achaba frías, pesadas e ineficaces. Tudo mudou cando ela coñeceu a empresa Open Bionics. Xuntos, criaran os Hero Arms, mãos biónicas de alta tecnoloxía que responden a impulsos musculares. Hoxe, Tilly non é unha xoven a quen faltan as mãos. Ela é unha visión do futuro. Seus brazos biónicos son accesorios de moda, ferramentas de precisão e símbolos de poder. Ela ministra palestras sobre inteligencia artificial e evolución tecnolóxica, probando que a deficiencia pode ser transcendida pela innovación. Ela non quer próteses que se asemellen á carne humana. Ela quer mãos que mostren súa forza ciborgue. Tilly tornouse unha estrela internacional, colaborando con estudios de cinema e xigantes da tecnoloxía para mostrar que o futuro pertence àqueles que abrazan a fusão do homem con a máquina. No entanto, en cuanto Tilly usa a tecnoloxía para ver e tocar o mundo, outra muller aprendeu a navegar na escuridão total con unha precisão sobrehumana. Número 3. A visão do corazón. A incrível autonomía de Adrienne. Imaginen nacer en un mundo onde a luz non existe. Adrienne nasceu con criptoftalmía bilateral completa. Seus ollos nunca se formaron, súas pálpebras nunca se abrirán. Desde seu primeiro xoro, ela vive en escuridão absoluta. Mas o máis extraordinario non é súa cegueira, é súa determinación en levar unha vida perfeitamente normal. Tornándose maña aos 19 anos, Adrienne teve que enfrentar o ceticismo e a crueldade das redes sociais. Extraños a acusaban de ser incapaz de cuidar de un bebé. Súa resposta foi silenciosa e maxistral. Ela probou o contrario a través de súas ações. Adrienne cociña refeições completas para súas fillas, troca súas fraldas, xerencia súa casa e se desloca con unha seguranza que confunde as persoas que enxergan. Ela desenvolveu unha acuidade auditiva e tátil que beira o sobrenatural. Recoñece cada emoción no rosto de seus fillos pelo simple toque de seus dedos ou pelo son de súa respiración. Súas fillas, Adriana e Trinity, testemunhan hoxe que súa maña é a persoa máis independente que coñecen. Adrienne non ve con os ollos, ela ve con todo o seu ser. Ela nos lembra que a visión é apenas un canal de información, mas que a visión real é unha questão de vontade e de amor. Mas para algunhas, a vida non exixe apenas adaptación a unha condición de nacimento. Ela exixe renacer após un ataque de violencia indescritível. Número 2. A Fénix da Resiliencia. Brooklyn Curry e o novo rosto. En 3 de novembro de 2020, a vida de Brooklyn Curry, modelo e skatista, foi pulverizada en poucos segundos. Durante unha visita familiar, un pitbull a atacou con unha selvaxería inaudita, arrancando seu labio superior e parte do nariz. Para unha muller cuxa carreira dependía de súa imaxen, o xoque foi apocalíptico. Mas Brooklyn tomou unha decisión que mudaría millares de vidas. Decidiu non esconder nada. Ela transformou súa conta no Instagram en un diario de bordo de súa reconstrución facial, mostrando as feridas abertas, as suturas e o inxaso. Ela pasou por 5 cirurxías complexas ao longo de 14 meses. O doutor Nicholas Dow teve que retirar tecidos de seus brazos e pernas para reconstruir seus trazos desaparecidos. Brooklyn non apenas compartillou os sucesos, mas tamén mostrou as lágrimas, as infeccións e as recaídas. Súa transparencia quebrou tabú sobre a cirurxía reconstrutiva e a beleza. Hoxe, ela voltou ao seu skate, con seu novo rosto exhibindo orgullosamente as marcas de seu combate.
Ela probou que a identidade de unha muller non reside na simetría de un sorriso, mas na forza de se levantar após ser quebrada. Brooklyn Curry tornouse un ícone mundial da resiliencia, mostrando que, mesmo após o horror, pódese reencontrar a luz. Mas a forza de Brooklyn ecoa en outra sobrevivencia, a de unha muller que teve que enfrentar o fogo químico para se tornar unha voz para os que non ten voz. Número 1. A guerreira do ácido. O destino de Christy Sims. En 2013, Christy Sims viveu o inominável. Durante unha discusión, seu ex-compañeiro a bañou con ácido sulfúrico, un ato de puro odio destinado a apagala. O líquido disolveu seus tecidos instantaneamente, deixándoa en estado crítico. Christy pasou 2 meses en coma inducido, entre a vida e a morte. 13 cirurxías reconstrutivas depois, ela non se parece máis con a muller que era, mas tornouse unha forza da natureza. Ela usou seu trauma para se tornar unha das palestrantes máis poderosas dos Estados Unidos sobre violencia doméstica. Ela non esconde súas cicatrices, ela as usa como proba de súa sobrevivencia e como alerta para os outros. Fundou unha organización para axudar as vítimas a escaparen antes que o irreparável aconteza. Súa historia é a de unha metamorfose, de vítima de un crime atroz a unha heroína pública que salva vidas todos os días. Christy Sims nos lembra que o ácido pode queimar a pele, mas é impotente diante de unha alma determinada a brillar. Súa vida é o capítulo final de nosa jornada pelo extraordinario, unha proba de que a resiliencia humana é a forza máis poderosa do universo. Número 11. Momento de casos imprevistos. O percurso de resiliencia inspirador de Brooklyn Curry. Descubra a incrível historia de Brooklyn Curry, unha skateista profesional cuxa vida mudou drásticamente en 2020. Após pasar por unha probación física de grande magnitude, ela escolleu compartillar súa longa jornada de reconstrución con coraxe e transparencia. A través de súas inúmeras etapas de cirurxía e cuidados estéticos reparadores, como a dermopigmentación mostrada aquí, Brooklyn usa súa plataforma para promover a aceitación de sí e redefinir os padróns de beleza. Súa mensaxe de esperanza e súa forza mental diante da adversidade inspiran hoxe millóns de persoas ao redor do mundo. Da tecnoloxía biónica aos misterios da xenética, estas mulleres redefinen o que significa ser humano. Cual destas historias máis conmoveu você? Cóntenos nos comentarios, curta este vídeo e inscrévase para outros relatos incríveis.